começa, muitos planos, muitas coisas, e às vezes a nossa saúde mental não está ali entre as nossas listas, né, de objetivos aí para o ano. Então ele idealizou janeiro como branco, por ser como simbolizasse uma folha em branco, para que a gente colocasse ali também a nossa saúde mental como um cuidado, né, a ser levado a sério também nesse ano, não só metas financeiras ou, né, ambiciosas nesse sentido, mas também com esse olhar de mais cuidado. Então, nesse mês, a gente fala mais sobre saúde mental, a gente tende a refletir mais sobre como anda a nossa saúde mental, e nós estamos aí num país que está com um índice altíssimo de ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente precisa olhar para isso. Bom, a gente sempre fala de depressão, né? Que é a doença, o mal do século, uma doença que afeta milhões e milhões de pessoas do mundo afora. É da mesma forma, é para se evitar uma depressão que a gente tem que ficar atento também com a questão da nossa saúde mental? A depressão é um dos pontos, né? A gente fala muito. Nós temos aí uma campanha em setembro, que é o Setembro Amarelo, que ele é mais voltado para a depressão, para o combate ao suicídio, e o janeiro é mais para olhar um todo, não só para a depressão, mas para várias outras comorbidades, né, que a gente tem aí relacionadas à nossa saúde mental. Porque às vezes é muito raso a gente falar só sobre depressão, mas existem tantas outras coisas, né? Hoje a gente tem o burnout, que está muito evidenciado aí na nossa sociedade, a gente vê isso de forma muito presente, às vezes até confundido com uma depressão. Então é mais para olhar a saúde mental como um todo. Né? E é possível fazer uma prevenção para que não tenhamos problemas, né? Com certeza, com certeza. O primeiro passo é não negligenciar, né? Estar atento aos nossos sinais, porque a gente se conhece, então a gente sabe, mas às vezes a gente finge que não está vendo ali uma noite mal dormida, que acontece com frequência, um apetite mudado tanto para mais quanto para menos. Então, assim, a gente tem que estar atento, né? Se tem algo errado com a gente. E não ir vivendo um dia atrás do outro sem se atentar a isso. Tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito em procurar ajuda, procurar um profissional, procurar um psicólogo, principalmente, que acha que, não, eu não tenho nada. De que maneira o profissional da saúde, no caso o psicólogo, né, que é a sua função, a sua profissão, pode ajudar essa pessoa? Bom, hoje em dia já melhorou bastante, a gente tem um estigma muito menor do que já teve, mas ainda existe sim, né? Muitas pessoas ainda têm preconceito, ainda têm resistência, dificuldade. Então, assim, nós temos esse dever de conscientizar e de deixar acessível informações sobre, né, os cuidados com a saúde mental, num geral, e assim, claro que a gente só consegue ajudar efetivamente quem nos busca, né, quem nos procura, mas eu acredito que essas informações que a gente divulga acabam sendo também de grande valor na vida de quem às vezes tem essa dificuldade. Nós estamos batendo um papo aqui com a doutora Maria Clara Correia, psicóloga, e o nosso assunto é saúde mental. Vou cuidar da nossa saúde. A gente cuida da saúde física e muitas vezes negligenciamos a saúde mental, né, doutora? Sim. E é aproveitar realmente esse janeiro branco, né, que é essa campanha, para colocar aí na sua lista de metas para esse ano, também cuidar da sua saúde mental. E lembrando que não é só a terapia, não são só esses cuidados, mas atividade física, se alimentar bem, tentar ter uma vida equilibrada num todo, é o que faz com que nosso corpo esteja em equilíbrio, né, e isso leva também à nossa saúde mental. A diversão também pode ajudar, doutora? Com certeza, muito importante, né? Nós somos humanos e a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu sempre falo que os excessos são um perigo, né? Então, a diversão em excesso é um perigo, o trabalho em excesso é um perigo. Então, a gente tem que tentar ter um equilíbrio, num geral, da vida. Nessa nossa vida tão corrida, tão atribulada, a preocupação, principalmente questão financeira, pode levar também a pessoa a ter a saúde mental comprometida? Sim, com certeza. Esse é, inclusive, um cuidado que a gente precisa ter, porque muitos suicídios, né, muitas pessoas que acabam tirando a vida são em decorrência de dívidas. Hoje a gente vê aí, né, tá muito, muito em alta o problema que os jogos, por exemplo, de azar trazem, né, que acabam afetando muito essa vida financeira, e isso desestabiliza. Todo mundo sabe o quanto o financeiro, de certa forma, desestabiliza a vida, né? Os vícios podem levar também, só falou de situação de certeza. jogos, eu vejo muita pessoa com jogo de tigrinho, mas não sei o que, também pode levar também a Com comprometer a saúde mental? Com certeza, até porque o jogo de azar
por exemplo, né, ele foi feito justamente para que a pessoa fique ali naquele ciclo sem fim. Ela às vezes tem ganhos, mas ela tem perdas muito maiores, mas na expectativa de ganhar mais, isso vai se tornando um problema muito grave, não só para ela, mas para a família também. É um vício, né? É um vício, né? Comparado ao de substâncias químicas mesmo. E tem solução, basta buscar ajuda, uma conversa com um amigo, que pode levar também até um profissional da saúde, né, como psicólogo, por exemplo. Eu falo que o primeiro passo é ser sincero com você, né, ser honesto com você e ter mesmo a humildade de reconhecer que talvez você tenha um problema que pode não ser grande, mas pode se tornar caso você não cuide. Eu estou me lembrando aqui, hoje, Brasil afora, tem os Centros de Apoio Psicossocial, mais conhecidos como CAPS, né? Também há um preconceito muito grande da pessoa em buscar ajuda nesses centros. Mas qual que é o papel do profissional que hoje tem e atua no CAPS, assim como vocês psicólogos? Sim. O CAPS, ele tem um papel muito importante na nossa sociedade, embora muito estigmatizado, né? A gente vê muitas piadas, muitas brincadeiras, mas o CAPS, ele tem ali uma equipe multidisciplinar para ajudar a cuidar, sim, da saúde mental, é muito válido. Não é só pessoas com transtornos psiquiátricos graves que podem buscar pelo CAPS, mas pessoas que estão com ansiedade, percebendo ali sinais de depressão, mesmo que leves, podem sim, né, recorrer ao trabalho oferecido pelo CAPS, e é muito válido. Isso é um trabalho de qualidade que a gente tem aí, né, de graça, vamos dizer assim, sem um custo, para ajudar realmente essas pessoas que talvez não tenham condições de arcar com um tratamento particular. Pô, eu já vi muitas pessoas falando também em relação a surtos psicóticos. De vez em quando a gente, né, até anuncia aqui que fulano deu surto psicótico, andou quebrando, falando isso. E o surto psicótico é o ápice, vamos assim dizer, quando se chega no auge, quando a pessoa está com um transtorno, que mostra que a saúde mental dela já foi embora. Na verdade, o surto psicótico ele pode ser desencadeado por vários motivos, né? Abstinência de drogas, ou às vezes um excesso ali, por exemplo, a pessoa está numa rotina de vida muito exaustiva e ela não se atenta a isso, e ela vai até que um dia ela chega no limite. Então, assim, não necessariamente, né, que digamos que o surto psicótico vai ser relacionado a um transtorno psiquiátrico grave, mas é sim um indício de que existe ali algo que precisa ser olhado com urgência. Uhum. E esse trabalho pode ser feito de ajuda também através do SUS, doutora? Sim, o posto de saúde, né, é o primeiro caminho, e a partir disso eles vão encaminhar, né, ou para um profissional especializado, um psiquiatra, tem psicólogos também nos postos de saúde, e isso vai ser direcionado da melhor maneira. Então, o primeiro caminho é ir a um posto de saúde e, a partir disso, eles vão orientar. A rede particular também aqui em Patos de Minas é grande nesse sentido, né? Tem bons profissionais também para isso, né? Temos excelentes profissionais aqui em Patos, tanto psicólogos, psiquiatras, nós temos equipes aqui muito, muito boas, que podem sim ser de grande ajuda aí para quem estiver precisando. E quando há necessidade de uma medicação, aí já é uma outra história. Isso. Muitos pacientes buscam, né? Eu sempre falo que existe um preconceito muito grande com a medicação. Então, assim, muitos pacientes chegam e falam, não me passa remédio. Mas eu, como psicóloga, não sou a pessoa que vai medicar um paciente, por exemplo. A gente, a partir do momento que realmente percebe a necessidade, a gente vai encaminhar esse paciente para um psiquiatra, para um tratamento multidisciplinar ali, para que isso, né, seja orientado da melhor maneira. A questão da saúde mental, ela pode afetar pessoas de todas as idades? Sim. Pode, inclusive crianças, idosos. A nossa taxa, né, infelizmente, de suicídio é muito alta em idosos, inclusive, embora é um assunto muito delicado, né, a gente não fala muito sobre, mas é realmente alarmante, assim, e é importante olhar para isso. Olha, quando você fala em índice de suicídios, né, eu até conversava com o pessoal aqui um pouco mais cedo aqui, falando, é muito grande aqui em Patos, viu? É mais até do que o índice de homicídios registrados no decorrer de um ano. E muitas das vezes falta para a pessoa buscar ajuda, né? E temos essa ajuda, né, que pode ser com uma simples conversa, né, para que a pessoa desista desse pensamento. Tem uma vida inteira pela frente, né? Inclusive, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem
profissionais e pessoas num telefone, que é o 188, que está 100%, né, 24 horas, tem alguém para dar assistência. E é pouco falado sobre, né? Mas é muito importante também divulgar isso para que essas pessoas tenham acesso, porque é gratuito e tem ali um suporte que vai, talvez, trazer um conforto, orientar da melhor maneira. E apesar desse silêncio todo do suicídio, que eu acho uma coisa absurda, 16 mil pessoas tiraram a vida no Brasil no ano passado. Entre 14 e 16 mil são os números do próprio governo. De 38 a 44 pessoas todos os dias morrem no Brasil de suicídio. É o quarto maior número de vítimas no Brasil, é o suicídio. É o quarto. E hoje o que mais preocupa as autoridades é que a maioria desse público hoje cresceu muito entre 15 a 29 anos. Jovens, adolescentes. É um negócio preocupante. Desse total, 77% são homens. Por que essa dificuldade que a gente tem de falar sobre suicídio? A polícia pede, inclusive, que a gente não divulgue ocorrências que falam sobre suicídio. E aí acaba dificultando o trabalho de profissionais como a doutora. Porque a gente não divulga, a pessoa não sabe. É isso que eu acho interessante. O governo tem uma série de programas, igual esse que a doutora falou aí, que é do CCV. Que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, funciona 24 horas por dia. Tem chat, tem e-mail, mas poucas pessoas sabem que ele existe. Por quê? Porque é uma dificuldade em poder falar sobre isso, em divulgar. Nós estamos vivendo janeiro voltado para esse segmento. Você viu alguma campanha em algum lugar? Você viu um outdoor colocado em algum lugar? Você viu alguma campanha nas redes sociais? Você viu alguma coisa na televisão? É um silêncio. E aí as pessoas continuam morrendo. Não dá para mudar isso não, doutor? Infelizmente é uma realidade, né? A gente sabe que existe um estigma muito grande. Falar sobre suicídio é muito delicado, né? Nós temos aí essa dificuldade, é muito delicado, enfim. Mas, a partir do momento que a campanha do Setembro Amarelo começou a ser divulgada, a gente já começa a ver uma mudança nesse cenário, porque já se fala um pouco mais. Mas a gente sempre reforça que é importante falar o ano todo, que é importante reforçar esse cuidado. Eu concordo com o senhor, né, que a gente deveria ter mais divulgação de sistemas como esse, de campanhas como essas, que são gratuitas e que podem ajudar aí a salvar muitas vidas, né? Precisamos quebrar essa barreira. Eu entendo que quando as pessoas se posicionam no sentido de que, mas é um tema melindroso. Não, mas não é a questão de ser tema melindroso. Isso é uma questão de saúde pública. Enquanto você não divulga, não chama atenção, porque muitos têm a ideia, e eu não concordo com ela, quando você fala sobre suicídio, você pode estar incentivando quem está do outro lado ouvindo. Eu já penso o contrário. Quando a doutora vem aqui e fala sobre isso, a pessoa que está do outro lado, que tem ali um parente, que tem ali um amigo, um conhecido, que está com aqueles sintomas que ela está trazendo aqui, nós estamos dando a esta pessoa uma opção de ter locais para ela procurar, para levar esta pessoa, para evitar que ela tire a sua própria vida amanhã. Então eu penso justamente o contrário. Eu acho que deveria pensar-se desta maneira. Que nós temos vários pontos de apoio aqui em Patos de Minas e que a população praticamente não sabe. Sim, é verdade. Além, é claro, da questão do autoextermínio, quais são os, digamos assim, os sinais mais comuns que você percebe que a saúde mental dela não tá legal? O estresse do dia a dia, o que é, doutor? Cansaço emocional cansaço físico e emocional muito constante, né? A gente percebe que isso é um sinal. Irritabilidade, aquela pessoa muito estressada, muito irritada, que tem uma tolerância muito baixa a pequenas coisas. Como eu tinha dito, né, o sono, eu sempre falo que os excessos, né, tanto o sono para mais, aquela pessoa que dorme muito, que às vezes está ali num processo de fuga, quanto aquela pessoa que dorme pouco, está ali muito pilhado o tempo todo, não consegue dormir. Na alimentação, a gente percebe tanto o excesso, né, quando a pessoa começa a comer as emoções, ansiedade, se torna um problema. Compulsão por alimento? Sim. Ou a ausência também do apetite, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de comer. Alguns pacientes relatam como se tivesse uma bola no pescoço, não conseguem engolir, não conseguem realmente fazer suas alimentações normalmente. Então, assim, aquela pessoa que está extremamente
inquieta, né? Muito ansiosa. E assim, eu sempre falo, gente, se atentem aos excessos. O excesso até de atividade física, né? A gente vê que hoje em dia está muito em alta. E o que é ótimo, que é muito bom. Né? Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. Tudo que é demais, eu sempre falo, né? Tudo que é demais é muito. Muitas vezes acaba sendo uma fuga, né? Exatamente. É uma fuga. E aí você tem que saber do que e por que essa pessoa está buscando naquilo ali, aquilo que ele está fazendo em excesso. Exatamente. Todos os excessos, eles escondem uma falta, né? Então, assim, a gente precisa se atentar a isso. Falta de quê? Falta onde? O que eu estou deixando de olhar, né? Talvez eu estou tentando mascarar alguma coisa que precisa ser olhada, porque senão ali na frente vai se tornar um problema maior. Doutora Maria Clara Correia, psicóloga, bater esse papo conosco aqui falando do Janeiro Branco. E eu tenho uma outra pergunta, doutora, em relação à questão, muitas das vezes as pessoas, elas se isolam. Acontece muito também? É um dos sinais também que a saúde mental da pessoa não está boa? Com certeza, o isolamento é sim um sinal de alerta. Como eu disse, né, tanto o isolamento quanto a sociabilidade demais, né, mas o isolamento é um sinal, digamos que, mais gritante, né? Quando a pessoa às vezes tende a ser mais sociável e ela começa a se esquivar, se esconder, né? Evita contato com a família ou com os amigos, ou enfim, que ela se fecha às vezes até no ambiente de trabalho. Ela tá ali, mas ela tá fechada, né? Então isso com certeza é um sinal de alerta. Agora, esta questão de mudança no adulto é mais fácil você perceber, né? Agora, na criança já é um pouco mais complicado, porque a criança ela tem uma série de fases, né? Sim. E muitas vezes a gente acaba passando batido. E hoje os números mostram que há uma incidência muito grande de adolescentes cometendo suicídio. Poderia ser um desses fatores, porque fulano está assim, não, isso é mudança de fase, é normal, está saindo ali, está mudando de adolescência e tal. E muitas vezes a gente acaba passando batido nos sintomas, doutora? Sim. Na verdade, é realmente um ponto delicado, né? Essa questão do adoecimento mental na infância tem aumentado muito os números. E, de fato, por mais que existam essas fases, existem sinais também que, às vezes, na correria do dia a dia, os pais deixam passar batido por estarem ali tentando dar uma condição de vida melhor para esse filho, querem trabalhar mais, querem ter ali condições financeiras melhores e acabam se ausentando ali nesse cuidado, nesse olhar de fato. E assim, um dos pontos que eu percebo é o excesso das telas que tem chegado muito cedo para essas crianças, né? Então, o excesso de estímulo, o cérebro da criança ainda não está formado, ele não está preparado para receber, né? Tanta informação. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. E com muita rapidez, né? Além de que colocar uma criança ali nas telas sem supervisão é a mesma coisa de você pegar uma criança e colocá-la ali na praça. Você não sabe quem vai chegar nela, você não sabe quem tem acesso a ela. Eu imagino que nenhum pai faria isso. Então, assim, verdade. Muito cuidado. Porque a gente não sabe quais estímulos e quais conteúdos estão chegando para essa criança. É manter o equilíbrio entre, no caso da criança, horas de estudo, horas de lazer, horas de sono, assim como o adulto também, da mesma forma, com o seu trabalho no dia a dia. É conciliar, é medir mesmo, como no jargão popular, água com fubá ali, para que se possa ter o descanso, o trabalho, o lazer de maneira mais harmonizada. É isso? Com certeza, é isso mesmo. A criança precisa de ter ali estímulos saudáveis, né? Então ela precisa de uma atividade física, ela precisa às vezes de algo relacionado, né? Um instrumento musical, um canto, uma dança, coisas nesse sentido. Isso é muito importante que os pais se atentem, né? E também o excesso, porque eu vejo crianças que às vezes têm dificuldade, por exemplo, de marcar um acompanhamento psicológico porque não tem agenda para isso. Aí ela tem natação, ela tem balé, ela tem inglês, ela tem... O excesso disso também é um problema. Aí já entra a questão do pai e da mãe. A questão do pai e da mãe também saber equilibrar, né? Exato. Eu percebo que muitos pecam pelo excesso, né? Querem muito que essa criança tenha ali estímulos bons, querem muito que essa criança desenvolva, né, muito bem, mas acabam pecando pelo excesso também. Isso também é muito importante olhar. Eu já vi falar muito em questão do trabalho, né? Tem pessoas que já não aguentam mais estar dentro daquela profissão, que já não aguentam mais estar dentro daquele ambiente de trabalho. É tomar muito cuidado também, né? Com certeza, né? A gente tem aí o burnout, que pode ser por excesso de trabalho, mas também essa insatisfação no ambiente ou na profissão também pode vir a fazer com que essa pessoa desenvolva, né, o burnout, ou mesmo um processo depressivo por insatisfação, enfim. É importante entender que eu acho que nunca é tarde para
começar ou recomeçar, né? A gente vê hoje, por exemplo, nas faculdades, existem muitas pessoas mais velhas, hoje em dia não é mais aquele público jovem apenas. Então, assim, sempre é tempo de olhar, né? Tem gente que às vezes fala, nossa, mas eu tô com, sei lá, 35 anos, quando eu formar vou estar com 40. Tá, mas daqui 5 anos você vai ter 40 de qualquer forma, né? Não é melhor que você invista em algo que faz sentido para você durante o tempo que você tem? É verdade, pois é. Voltando ainda à questão do trabalho, simplesmente abandonar ou deixar, às vezes, não é a solução, né? Porque ela depende, muitas das vezes, da questão financeira, aquilo ali que ela leva o sustento para casa dela. E aí, como proceder, doutora? É preciso um planejamento aí, né? A partir do momento que você começa a perceber sua insatisfação, é importante começar a se planejar, reduzir aí parcelas a longo prazo, entender que para que você tenha uma margem para decidir e escolher, você precisa ter uma tranquilidade maior financeiramente falando. Talvez você passe sim algum aperto, mas que seja algo que não fuja do controle para que também não se torne outro problema. Né? Aquela questão da irritabilidade, como a senhora disse, né? Contar até 10 pode ajudar, vai não ter aquele momento de explosão. Sim. 10 até mais se for preciso, né? Exercícios de respiração ajudam muito, a atividade física ajuda bastante nesses momentos, né, de intensidade de sentimentos aí. Existem muitas técnicas que podem ajudar e, assim, gente, qualquer pessoa que digitar aí no Google exercício de respiração para ajudar numa crise de ansiedade ou num processo de estresse, eu costumo encaminhar para os meus pacientes porque eu percebo que ajuda muito. Muito bem. Fala, Naito. Tem uma frase do Confúcio, que diz que trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Isso existe, doutora? Com certeza, né? É uma frase importante. Eu até levo como lema de vida porque eu, graças a Deus, amo muito o que eu faço. Não significa que não vão ter dias em que você vai estar cansada, em que você vai ter dificuldade, né? Romantizar um pouco, né? Levar isso ao pé da letra. Mas, com certeza, trabalhar com o que você ama te deixa mais resiliente para lidar com as dificuldades que você vai ter ali ao longo da sua profissão, dos seus dias. Porque as dificuldades, elas vão ter de qualquer forma. Se você não estiver fazendo o que você gosta, isso vai ser muito mais penoso, muito mais difícil, né? Então, procure fazer aquilo que você gosta, de preferência. Com certeza. Se for possível, né? Com certeza. Só falou de tudo em excesso, mas e a falta de determinadas coisas na vida também pode levar à saúde mental ir pro beleléu? Sim, é por isso que a gente volta nessa questão do equilíbrio, né? A gente tem que entender que tudo tem uma importância. Se alimentar bem, fazer uma atividade física, olhar para essa questão emocional, tudo isso envolve esses cuidados. Então, a falta também, né, pode sim vir a ser um problema. Um chefe chato, um patrão que pega no pé também. Como lidar com isso, doutora? Tem que ter muita resiliência e entender, né, até que ponto isso é normal, até que ponto isso está dentro do esperado ali das dificuldades, ou se realmente ali não cabe você e você precisa, né, alçar outros voos. É ser sincero com você, né? Volta nessa questão de ser honesto com o que você está sentindo, com a forma que você tem de levar a vida e entender se aquilo ali está também compatível com isso. É comum a saúde mental do casal, né, também, embora por causa do convívio ali entre ambas as partes, ali dentro de casa? Sim, com certeza. Assim, a gente fala que um casal são duas pessoas completamente diferentes, mesmo que elas tenham ali afinidades e gostos parecidos, mas são pessoas que vêm de famílias diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Então, é claro que quando a gente junta isso, a gente vai ter alguns problemas, né? Mas é importante que os dois estejam dispostos. Eu sempre falo que no relacionamento, o que faz com que o relacionamento dê certo é a disposição para lidar com aquilo que é possível lidar e disposição para mudar aquilo que eu preciso mudar. Quando uma coisa não está agradando a um, chegar, sentar e conversar, explicar a situação, é por aí. Exatamente. Eu sempre falo, aquilo que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Então, às vezes eu tô ali chateada, né, com meu parceiro, porque, nossa, não é possível que ele fez isso, ele sabe que isso me incomoda. Tá, mas ele sabe mesmo? Você já falou pra ele? Porque às vezes o que você acha que ele sabe, ele não sabe. E vice-versa também, exatamente, né? Ele também, né? Exatamente. Então, aquilo que é óbvio para você pode não ser para o outro. Então, verbalize, fale, demonstre o seu incômodo. Claro que eu sempre falo para evitar conversas ali no momento do conflito. Porque ali
é como se tivesse uma pólvora, né? Se tiver qualquer faísca, vai virar um problema. Alguém tem que ter o pé no chão, né? Mas dá uma respirada, espera passar um pouco aquele momento e converse depois, expõe e fala, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, isso faz com que, né, eu fique muito chateada, ou com raiva, ou irritada, enfim, isso desencadeia em mim um sentimento muito ruim. Então, assim, comunique ao outro como você se sente. Pois é, eu lembro o seguinte, porque o reflexo é nos filhos às vezes, Então, né? Você vê o casal brigando ali, né, discutindo, às vezes até nas vias de fato, como infelizmente acontece, o reflexo pode atingir, né, a criança, né? E voltando um pouco para essa questão da saúde mental da criança, eu vejo muitos pais errando no sentido de manter um relacionamento que já não funciona mais por causa dos filhos. E isso é um peso muito grande colocado sobre essas crianças, porque a criança entende que os pais estão em sofrimento por causa dela, né? Então isso é muito delicado, é uma linha muito tênue entre o quanto é saudável para os filhos que os pais estejam juntos a qualquer custo e o quanto realmente essa separação seria um problema. Então, assim, é importante que o casal esteja disposto a estar junto, porque há um motivo além do filho, né? Para que isso não seja ali um reflexo ruim para a saúde mental dessa criança também. Eu já ouvi falar assim, minha saúde mental já foi embora e tal, eu vou tomar aquele remedinho famoso aí, né? Aquelas gotinhas famosas aí. Não, né? Pelo amor de Deus, né, doutora? Sem orientação de forma alguma. Mas também é importante entender que caso você tenha um acompanhamento médico e ele seja orientado, é importante que você siga para que logo você não precise mais. Porque, assim, existe um preconceito, né, de, eu não quero tomar remédio para não ficar dependente. Mas a partir do momento que você já está precisando desse remédio, é porque já é um momento de cuidar disso. E se você não cuida nesse momento, a chance de daqui a um tempo você precisar realmente pro resto da vida ou até de uma dosagem maior é muito grande. Tem gente que toma aquelas gotinhas lá para poder dormir. Fala, eu prefiro dormir do que ficar acordado e ficar irritado e... Não, né? Sem orientação médica de forma alguma, né? Realmente é um aliado quando orientado, quando usado da forma correta, mas dessa forma como fuga de forma alguma. Vamos cuidar da nossa saúde física, né? Do nosso corpo, cuidar do espírito, né? Tem várias formas também, né? As religiões ajudam muito nesse sentido, mas a parte mental também precisa ser olhada, né? Sim, com certeza. É um equilíbrio, essa questão da espiritualidade, né, da religião, independente do que você acredite, é muito importante trabalhar enfim, alimentar essa parte, né? Doutora Maria Clara Correia, psicóloga, mas alguma coisa que a gente acabou nos esquecendo aqui, que seria importante orientar quem nos ouve, né? E quem nos vê também através das redes sociais, aí, através do YouTube, doutora? Acredito que foi bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem, né, fazer alguma pergunta, eu estou à disposição também. Atende onde hoje? Hoje eu tenho um espaço que chama Humanamente, que fica ali no condomínio Center Patos, quase em frente ali o Hospital Regional, na sala 301. Hoje o meu consultório é lá. O consultório é psicologia clínica, isso? Isso mesmo. Obrigado, viu? Mais uma vez agradeço aqui a sua participação, acho que foi bastante esclarecedor, né? E não só nesse mês de janeiro, né? No Janeiro Branco, mas vamos pensar na saúde mental o ano todo, né? Isso 365 dias do ano. Exatamente. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Sim, eu claro. sempre, né, tô postando conteúdos, orientações. Meu Instagram é mariaclara_psicóloga, né? E eu fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, conversar também. Ok, mais uma vez, obrigado, bom trabalho, né? Bom início de ano aí para todos nós e vamos cuidar também da nossa saúde mental. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.